Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano, nós criamos esse canal aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus todos os dias. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos ler do versículo 1 ao 20. Lembrando que temos as leituras anteriores ao capítulo 4 aqui no canal e se você não viu, você pode ver também, tá bom? Se você tem sido edificado com essas palavras, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que você conheça essa mensagem da palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos agora a uma oração e logo vamos aqui à nossa leitura de hoje. Prepare aí a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome e queremos nesse momento pedir a direção do Teu Santo Espírito para que essas palavras possam ter eco nos nossos ouvidos e sobretudo no nosso coração. Revela-nos as verdades que aqui estão, porque sem a ajuda do Teu Espírito nós não podemos entender o que está aqui escrito. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, vamos então aqui à nossa leitura, capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão aí, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, Jesus ele fala aqui, nós vamos fazer essa pausa aqui para entender isso aqui. Tá? Esse verso 11 e 12, né? A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então nós temos aqui os de dentro, os que estavam próximos de Jesus, né, ou mais próximos de Jesus, que eu acredito ser aqueles que demonstravam um desejo, um interesse maior, né, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, não só no ensino, mas na prática da palavra de Deus. E os de fora aqui, acredito eu, possam ser aqueles que seguiam a Jesus apenas por um interesse pessoal, né? Apenas por alcançar um benefício para a sua vida aqui na terra, uma cura, uma libertação, era a única coisa que essas pessoas queriam, né? Elas não queriam um compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que todos os que buscavam a cura só queriam a cura. O que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas que buscavam a cura só queriam a cura. A maior prova disso é que Jesus curou 10 leprosos, mas um só voltou para agradecer. Apenas um. De 10, apenas um voltou. Demonstrando essa característica do ser humano que não é boa, que é a falta de interesse na eternidade e a falta de gratidão. Né? Então, são coisas que, infelizmente, a natureza humana ela tem essa tendência, né,
Ela tem essa tendência. Porém, eu acredito que quando o Senhor Jesus está dizendo essas palavras, os de fora, vós outros, e os de fora, ele está dizendo sobre isso. Esses de fora são aqueles que não têm o menor interesse nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Então, a esses que não têm interesse, aí entra o versículo 2, ele diz 12, para que vendo, vejam e não percebam. Olha lá, né? E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, né? Então eu imagino que essa é a diferença, né? Os de dentro, ou os que estavam perto de Jesus, e os de fora, né? São esses que o entendimento deles acaba sendo fechado, né? Porque eles já não querem. Essa é a questão. A questão não está em Deus, está no homem. E tanto assim é que ele vai dizendo agora a seguir, olha lá, no verso 13, né? Vamos ler ali, verso 13. Então, lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha ali. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, um grupo daqueles que ouvem a palavra, o diabo consegue rapidamente tirar a palavra do coração deles. São aqueles que têm um coração tão endurecido que a palavra não chega nem a entrar ali no coração deles. 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, os que ouviram a palavra, mas logo recebem com alegria. Alegria aqui fala de quê? Daqueles que recebem com emoção. Com emoção. Não com entendimento, mas com o coração, com a emoção. Olham apenas para os benefícios e não para os compromissos. E quando as perseguições vêm, porque a atitude deles foi tomada pela emoção, eles não aguentam, não tem raiz. E ele segue a leitura. Mas, verso 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, né? Então, quer dizer, aqui ficaram aqueles que ouviram a palavra, que chegaram até a vencer a primeira etapa, que o diabo não conseguiu roubar a palavra deles. A segunda etapa, que foi aquela parte da emoção, passaram pelas perseguições e conseguiram vencer as perseguições, mas chegou um momento em que outros interesses, os interesses das coisas do mundo, sufocaram a palavra e ela não veio a produzir fruto. Então, nós vemos aqui, são etapas que nós precisamos vencer. Primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar roubar a palavra do nosso coração. Se ele não conseguiu roubar a palavra do nosso coração, ele vai tentar, através da perseguição, né? Se a pessoa tomou a decisão ali na emoção, ele vai tentar fazer com que ela desanime. Se ele não conseguiu ali nesse estágio, então ela foi para um estágio mais avançado, então ele vai tentar fazer com que ela se distraia com tantas coisas que a palavra fica sufocada e outras coisas começam a tomar o lugar da palavra de Deus no coração dela, né? Agora, se ele não conseguiu de nenhuma forma, de nenhuma dessas formas, então esse coração bom, esse solo bom vai dar frutos, e mesmo assim o Senhor disse ali que é a 100, a 60 e a 30, ou seja, nem todos dão fruto na mesma medida. E quando fala de fruto, o que vem à minha memória são os frutos do Espírito Santo.
O amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. É o fruto de uma vida, da vida de uma pessoa que se entregou para o Senhor Jesus. Quando uma pessoa se entrega para o Senhor Jesus, a vida dela tem que haver uma transformação, porque houve um arrependimento, houve uma entrega. Então ela não pode ser a mesma criatura, tá bom? Mas tem gente que vai dar fruto a 100, outros 60, outros 30 por um, né? Então há diferentes cristãos. Por isso que você vê que tem cristãos de fé, tem outros que são mais ou menos, né? Então, querido, nós temos que ser aquele que, além de dar fruto, que dê a 100 por um, tá bom? E eu quero orar por você aqui agora. Vamos orar? Pai, eu abençoo a vida de todos os que estão acompanhando essa mensagem. E se há algum que está doente, se há algum que foi desenganado pelos médicos, pela fé eu declaro a cura na vida dessa pessoa agora. Que as portas que estão fechadas se abram, que a família seja abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, um abraço, Deus abençoe e até amanhã.